Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Deixa eu arredar meu tamborzão para cá, peraí. Depois dá para fazer um meme com essa imagem aí, né? Vai ficar uma imagem divertida. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem mesmo? Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Muito bom a gente poder se reencontrar para a nossa primeira conexão desse ano. E a gente espera que esse ano seja uma grande bênção para nós, na nossa juventude, que a gente possa fazer muitas coisas. A gente está cheio de expectativa daquilo que a gente vai poder realizar juntos nesse ano. A começar de uma programação muito especial que, infelizmente, não vai dar para a gente divulgar hoje aqui na tela, mas a gente vai divulgar aí no seu WhatsApp, no seu Instagram. É a respeito da nossa conferência que vai acontecer agora, nesse próximo mês de fevereiro. A nossa conferência especial de juventude que vai acontecer no período do carnaval. A gente não vai ter acampamento nesse carnaval, mas a gente vai ter a nossa mega conferência da juventude e eu espero que seja muito, muito, muito abençoador na sua vida. O nosso tema vai ser mente e coração. A gente vai falar sobre como é que a gente pode alcançar uma vida de sabedoria de Deus, uma vida direcionada por Deus, uma vida que a gente se guia. Não apenas a gente enche a cabeça de algumas verdades, mas a gente realmente tem o nosso coração moldado pela graça de Deus. Interessante que os antigos descreviam a sabedoria bíblica como mente, coração e mãos. Porque não é só aquilo que eu sei, mas aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. A gente ia pôr mão também no nome, mas ia ficar meio cafona o nome. Então a gente chamou só de mente e coração. Mas mão também faz parte dessa ideia de sabedoria para a nossa vida, beleza? Esse vai ser a nossa big programação do mês de fevereiro, então já vou pedir você para se antenar, já vai aparecer aí nas redes sociais, hoje mesmo, se Deus quiser, essas informações para você poder participar, para você poder se engajar, fazer sua inscrição e participar da nossa conferência, beleza? Mas esse ano tem muita coisa para acontecer ainda, a gente vai ter conexão todos os meses, se Deus quiser, a gente vai ter nosso acampamento, muito bem, não é? Não no carnaval, mas na Semana Santa, se Deus quiser. Então está quase chegando também o acampamento, falar a verdade. Não é isso? Porque Semana Santa daqui a pouco. Então vai ser muito bom, vai ser muito precioso. Guarda aí já essas datas, essas agendas e essas coisas todas na sua cabeça, porque vai ser muito legal. Beleza? Galera, vamos lá então. Hoje a gente vai trocar uma ideia na nossa primeira conexão do ano e a gente vai falar sobre identidade. Eu vou explicar para vocês, o Jordan já fez uma fantástica introdução aqui, dando já uma pista, um norte sobre o nosso assunto de hoje. E a gente vai falar sobre identidade. Eu quero chamar você para abrir sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículos 11 até o 14. Gálatas 2, 11 a 14. Vamos ler esse texto e a gente vai conversar um pouco sobre identidade. Gálatas 2, 11 a 14. Enquanto você vai abrindo, deixa eu apenas introduzir para você por que a gente resolveu falar sobre identidade no primeiro Conexão desse ano. Uma das coisas que a gente tem refletido, e a gente trocou uma ideia bem grande sobre isso na nossa juventude, tanto na liderança de adolescentes quanto na liderança de jovens, é de que nós precisamos entender que a nossa galera, a nossa juventude possui uma identidade muito específica. E como o Jordan disse aqui, essa identidade que a gente possui como juventude ela não é melhor ou pior do que qualquer outra identidade de qualquer outra juventude de outra igreja. É simplesmente a nossa identidade. E talvez uma coisa que a gente precisa restaurar no meio da nossa galera, no meio da juventude PE, nesse ano de 2022, em que a gente está pensando muito sobre avançar na nossa fé, é a gente começar a se perguntar mais sobre qual é a nossa identidade. E para a gente poder fazer essa reflexão, eu não queria apenas falar de uma maneira muito genérica, não, saca? Porque eu acho que o nosso grande problema, às vezes, de entendermos qual é a nossa identidade como juventude numa determinada igreja, aqui na IPE, é também o nosso problema de entender a nossa identidade em Cristo no final das contas. Porque muitas das vezes a gente não sabe nem quem a gente é. A gente não sabe quais são as nossas referências, aquilo que nos define, aquilo que nos molda, quais são as grandes influências da nossa vida, o que é que molda o nosso coração de verdade, o que é que me molda verdadeiramente. E muitas das vezes parece que a gente leva essa mesma falta de identidade para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como galera, como povo de Deus. É por isso que às vezes a gente fica tão perdido, não é? Se a gente entrasse agora, nesse exato momento, no YouTube ou no seu Instagram, se você segue muitas igrejas, você possivelmente encontraria várias igrejas fazendo live nesse exato momento, não é?
muito possivelmente no meu Instagram, no seu, no nosso YouTube. E é muito louco a gente pensar sobre isso, porque cada perfil que você vai visitando, cada canal de YouTube que você visitar, você vai perceber juventudes diferentes, programações diferentes, estilos diferentes, coisas totalmente diferentes. Por exemplo, eu estava dando uma estudada numa igreja muito legal, chama Trinity Church, nos Estados Unidos, que é uma igreja que eu tenho como referência para mim. Eu estava vendo as paradas que eles fazem de juventude e tal, pensando em coisas para nós aqui. Eu achei muito, muito louco como é que o contexto é diferente. Essa igreja, eles têm uma programação que acontece todos os sábados de tarde. Todos os sábados de tarde, a igreja abre e acontecem ao mesmo tempo várias programações ministeriais, inclusive juventude. E eu fiquei pensando, cara, que negócio bugado, né? Porque, para nossa realidade, eu não sei se isso daria muito certo. Imagina todo sábado, 3 horas da tarde, a IPE abre e todo mundo viesse para cá. Culto de jovens, culto de senhoras, culto de... Senhoras não, né? A gente nem tem isso aqui. Culto de mulheres, culto de homens, culto de não sei quem lá e tal, aquela coisa toda. Isso é um negócio muito doido, mas não funciona muito para a nossa realidade. Não é? Seria meio estranho, assim, todo sábado, 3 horas da tarde, eu vou para a igreja e tal. A gente nem ia aguentar de calor aqui, para falar a verdade. Cara, os contextos são muito diferentes e as identidades também são muito diferentes. Então a gente precisa se perguntar assim, qual é a nossa identidade? Eu já queria meio que dar a resposta dessa palestra na abertura dela. A grande resposta disso tudo é: a nossa identidade é aquilo que individualmente cada um aqui de nós é, somados para formar aquilo que nós somos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem como comparar a nossa juventude com nenhuma outra. Porque aquilo que nós somos é aquilo que nós somos porque você e eu e nós estamos aqui nesse lugar. Por causa das nossas características, das coisas que a gente faz, do nosso estilo de ser, do nosso estilo de fazer uma decoração para um púlpito, do nosso estilo de fazer uma recepção, do nosso jeito de cantar, das músicas que a gente adora, das músicas que a gente conversa sobre. Agora há pouco, cadê a Carla? A Carla saiu daqui. O Lucas estava me mostrando uma letra de uma música nova que a Carla escreveu. Olha que louco. E essa música é fantástica, porque a gente já pensou, cara, provavelmente rola da gente usar essa música no nosso congresso, em fevereiro. Porque tem tudo a ver. Mas percebe como é que isso é tão particular? Porque é uma música feita aqui, por alguém daqui, tocado pela galera daqui. E isso tem a ver com aquilo que nós somos. Então a gente precisa muito pensar sobre a nossa identidade. Mas antes de chegar nessa conclusão, deixa eu fazer você refletir um pouquinho sobre o grande problema de identidade que a gente está vivendo no nosso tempo. Beleza? Para a gente fazer isso, a gente vai começar lendo Gálatas 2 agora e depois a gente vai conversar sobre isso. Como a gente sempre faz no Conexão, não vai ser exatamente uma exposição desse texto, tá bom? Mas vai ser uma palestra a partir de algumas ideias que esse texto traz para nós. Olha na sua Bíblia então, Gálatas 2, versículo 11 até o 14. Olha só o que está rolando aqui, como é que essa história se dá. Diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Beleza, deixa sua Bíblia aberta aí, se quiser pode colocar do lado rapidinho, daqui a pouquinho eu vou voltar nela. Deixa apenas te fazer pensar um pouquinho sobre qual é o grande problema que envolve a questão de identidade. Existe uma coisa que a gente lê à torta direito e é uma das coisas que mais me incomoda. Hoje, se você entrar na internet, você vai ver trocentos milhares de postagens dizendo que você pode ser quem você quiser ser na sua vida. Já viu alguma postagem desse tipo? O mundo é ilimitado para você. Se você tiver disciplina, se você tiver... Pensa nas palavras, quais são as palavras famosas de hoje em dia? Disciplina, evitar a procrastinação. Me ajuda a lembrar as palavras famosas. Resiliência, essa é linda, né? Essa é muito forte, né? O que mais são as palavras do nosso tempo? O que mais?
se você transpirar, não é? Que me ajuda, gente. Se você transbordar, nossa, meu Deus, esse cara que fala isso é terrível. Terrível, terrível, quase matou um monte de gente esses dias. Que mais? Palavras fortes assim. Se você, como é que tem uma que é muito louca, que é se você trans alguma coisa, sei lá, não lembro mais. É uma série de coisas dizendo pra gente que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Que você tem todo o potencial e que se você tiver disciplina e você comprar um curso de algumas centenas de reais ou milhares, 100% online, cara, no final desse curso você vai abrir janelas para o impossível na sua vida, você vai ser quem você quiser ser. Cara, a gente lê isso o tempo inteiro. Outra que é muito famosa, que eu odeio bastante também, é aquela que diz assim, que você pode se reinventar completamente. Aí tem palavras bonitas do tipo se ressignificar, já ouviu? Tipo, ressignificar a sua vida. Você construir a sua melhor versão. Essa é a mais ridícula de todas. A gente custa viver a versão que a gente tem, vai construir a melhor versão. Como se fosse simples assim, né? Tipo, você quer saber? Amanhã eu vou começar uma nova versão de mim mesmo. Esse negócio é muito cafona, gente, muito cafona. Mas todas essas coisas, elas têm a ver com o fato de que, como a gente vive numa geração com crise de identidade, em que as pessoas às vezes realmente têm muita dificuldade de saber quem elas são, o que elas farão, como elas se posicionarão no mundo, esse lance de identidade, galera, virou meio que um commodity. Esse negócio virou meio que um produto de venda, sabe o que eu estou dizendo? Meio que, de alguma maneira, o mundo do capital, o mundo do consumo, essa cultura do consumo, descobriu que vender essa ideia de que você pode encontrar uma identidade é uma coisa fácil, porque já que está todo mundo em busca de identidade, quem sabe eu não te vendo uma? Percebe? De alguma maneira, o mundo do capital ele funciona identificando demandas e necessidades e oferecendo soluções. Então, se eu percebo que todo mundo, de certa forma, não sabe o que quer ser, não tem muita direção na vida, não tem muita identidade, e isso acontece em todas as esferas, tá? Isso acontece na esfera religiosa, na esfera profissional, na esfera de estudos, no meu namoro, na forma como eu namoro. Quem sabe eu não começo a te vender isso? Não sei se você já percebeu que é muito interessante como hoje o marketing do nosso tempo, ele não te vende mais só um produto. O marketing antes parecia que vendia para nós um produto apenas, não é? Do tipo assim, sei lá, eu estou aqui te vendendo esse caderninho aqui, bonitinho, para você poder fazer esse caderno. Eu vou justificar, vou criar todo um marketing, uma publicidade em torno dele e vou tentar te vender. Mas agora, na nossa geração, um cara não está te vendendo mais só um caderno. Ele está te vendendo uma experiência. Ele está te vendendo uma narrativa. Sabe esse caderno? Nesse caderno você pode escrever a história da sua vida. Porque se você escrever à mão nesse caderno, Moleskine, é Moleskine mesmo que fala? Sua vida vai transformar. Arrasta para cima e me segue. Vem que eu te mostro como é que você escreve sua história. Não é lindo isso? Cara, é muito isso. Porque o grande lance do mercado foi descobrir que no final das contas, o lance não é vender mais um caderno. É te vender uma experiência de um caderno. É te vender uma narrativa. É te vender meio que uma história em torno desse caderno que vai dar todo um significado na sua vida se você tiver esse caderninho. E aí, cara, você vai poder fazer vídeos extraordinários de você acordando às 5 da manhã, acendendo uma vela, pegando uma caneta com uma tinta produzida nos montes suíços e escrever alguma coisa maravilhosa pela manhã e fazer uma oração. Extraordinário. É uma experiência. Galera, isso é muito doido. Sabe, isso é muito doido porque no final das contas, a crise de identidade virou um produto da nossa geração. E as pessoas estão tentando te vender, então, produtos de identidade. Compre essa identidade. Pense assim, seja assim, assuma essa identidade. Por exemplo, se você entra vou dar exemplos bem bobos, tá? E bem cristãos. Se a gente entra, por exemplo, num canal de filhos cristãos. Eu amo menino, tenho 3 meninos, estamos enchendo a terra. Amém. Mas se você entra, por exemplo, no Instagram de meninos, você tem que agora incorporar uma mentalidade de ser um gerador de meninos. Encher a vida de meninos. Não é só ter filhos, é tipo entrar no mundo de ter filhos.
Se você entra em outro canal, sei lá, pensa num outro aí famosinho, sobre, por exemplo, masculinidade. Masculinidade. Não basta você ser homem segundo a Bíblia, você precisa incorporar uma mentalidade, um estilo de ser. E, cara, eu poderia dar trilhões de exemplos aqui, eu acho que você já entendeu. A gente vive numa baita de uma crise de identidade. E eu acho muito interessante, porque esse texto que a gente leu é um texto que ajuda a gente a pensar muito sobre por que a gente está no meio de uma crise de identidade. Eu fiquei pensando assim, sobre qual texto da Bíblia poderia falar para vocês sobre identidade, e eu me lembrei dessa passagem, porque essa é uma passagem que, embora não tivesse Instagram envolvido nela, mas ela tem tudo a ver com as experiências que a gente vive hoje. Vou recontar a história só para vocês entenderem. Lembra, a gente temos 12 discípulos, beleza? Pedro era um dos discípulos que era judeu. Paulo, embora fosse judeu, tinha um ministério desde o início voltado para os gentios. Quem que eram os gentios? Em linhas gerais, a galera que não era judeu. Os gregos e outros povos. Paulo tinha um ministério muito focado nessa galera. E Paulo começa a pregar o evangelho de uma maneira a experimentar o fato de que agora pessoas que não viviam no ambiente judeu estavam se convertendo. Logo, elas não tinham uma cultura judaica. O evangelho delas era vivido dentro de um contexto não judaico, beleza? Então essa galera não tinha circuncisão, essa galera não tinha templo, essa galera não tinha esse lance de levar uma oferta no templo, não tinha sinagoga, não tinha nada disso. Essa galera nem hebraico falava. Só que o Pedro era um discípulo que estava pregando o evangelho também para gentios. Pedro tem essa experiência, mas muito também para judeus. Paulo chega então, ele diz lá no versículo 11, olha lá na sua Bíblia, ele diz assim: quando, porém, Pedro veio da Antioquia, eu confrontei o Pedro. Por quê? O que estava rolando? Porque estava rolando o seguinte, ele diz, versículo 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro estava comendo com os gentios. Ou seja, Pedro estava sentado numa mesa ali, partilhando o pão com a galera que não era judeu. Beleza? Olha o que Paulo vai contando. De repente, quando chegou a galera que era judeu, pessoal da circuncisão, o que Pedro fez? Ele se afastou, se separou dos gentios, com medo da galera que era da circuncisão. Os demais judeus também se juntaram a ele. Todo mundo saiu da mesa dos gentios. Opa, vamos ficar ali na mesa da galera judeu agora. Tranquilo. De modo que até Barnabé, que era amigão de Paulo, que tinha todo o ministério voltado para os gentios também, até o Barnabé entrou no bolo do negócio. Paulo vê essa ação da galera e fala, isso está errado. Porque isso que vocês estão fazendo é uma baita de uma hipocrisia. E Paulo chega, ele mesmo diz, eu falei na frente de todo mundo. Se a gente fosse traduzir isso nos nossos dias, tipo, Paulo postou isso em rede social. E marcou o Pedro. Tipo isso, se a gente fosse atualizar. Paulo vem na frente de todo mundo e fala assim, Pedro, você não está andando em conformidade com a verdade do evangelho. Porque quando a galera que é gentio está aqui, você fica com os caras e está tudo beleza, e você não se importa, e você curte essa igreja dos gentios. Essa galera você está com eles. Quando a galera judia chega, você pula fora e você vai para a igreja dos judeus. Que história que é essa? Nós somos uma igreja só. Esse é o grande ponto de Pedro. E de Paulo, né, confrontando Pedro. E o que é mais interessante aqui, então, eu anotei alguns pontos só para a gente refletir. É sobre o fato de que, de alguma maneira, a gente está vendo Pedro aqui vivendo uma espécie de crise de identidade também. Você percebe? Eu vou chamar de crise de identidade entre aspas. Porque o que está acontecendo com Pedro é, peraí, tudo bem, eu acredito que o evangelho é também para os gentios, eu acredito que Deus é o Deus dos gentios, eu acredito que Jesus veio para salvar os gentios, mas quando chega os judeus, cara, eu estou muito preocupado com a opinião deles. Eu não quero queimar meu filme, eu não quero pisar na bola. Paulo usa até uma expressão muito interessante, né? Temendo os que eram da circuncisão. Pedro fica com medo. Pedro fala, cara, galera, gentia, Deus abençoe, a gente se vê. Não vai dar para sair depois do culto com vocês, não, eu vou ali para os judeus. Ele pula fora. De alguma maneira ele está com medo, e esse medo dele revela essa crise de identidade, porque se ele soubesse exatamente quem ele era naquele momento, e ele tivesse convicção daquilo que ele estava fazendo, de quem ele deveria ser e de como ele deveria agir, o que ele deveria ter feito? Ficado na mesa dos gentios. E se algum judeu chegasse e falasse, ei, que é isso, é Pedrão, sentado com os gentios, hein, irmão? Ele deveria responder o quê? É isso mesmo. O evangelho do Senhor Jesus é para salvar judeu
e também o grego. Por quê? Vocês estão pensando em outra coisa? Não, não pode, vocês estão errados, cara. E quem tinha que estar exortando alguém era o próprio Pedro. Mas o que acontece nesse momento é que Pedro meio que entra em crise. E de alguma maneira, então, perceba, meio que esse lance de crise é mais antigo do que a gente imagina. É mais antigo do que a gente imagina. E eu queria então te fazer pensar sobre um outro ponto a respeito desse texto. O fato de que muitas das vezes a nossa crise de identidade, presta atenção nisso porque talvez isso seja o coração desse negócio que eu quero falar com vocês hoje. Talvez o problema da nossa crise de identidade é porque a gente está preocupado em ter uma identidade para o outro e não uma identidade de verdade. Quando Paulo diz lá no versículo 13, isso não está certo, porque isso é hipocrisia. O que Paulo está dizendo é, cara, isso é uma identidade formada para o outro, não uma identidade formada diante de Deus. E talvez esse seja um dos grandes pontos centrais do que a palavra de Deus tem para dizer para nós sobre identidade. Porque muitas das vezes a nossa crise de identidade, a nossa dificuldade de saber quem nós somos, é porque o tempo inteiro nós estamos querendo mais parecer ser do que ser de verdade. É uma identidade para o outro, é o que o outro vai pensar sobre mim, é como o outro vai me enxergar, sabe? É como o outro vai me reconhecer, e aí eu estou o tempo inteiro preocupado e falo assim, cara, mas se eu estou aqui sentado com os gentios e chega os judeus, eu queimo filme com os judeus. Mas se eu estou aqui e os judeus não estão, os gentios estão, vou fazer uma salinha com os caras, eu vou sentar com os caras. Porque aí eu tento ficar bem com os gentios e ficar bem com os judeus, e está tudo certo. Pedro só não contava com a presença de um Paulo no meio do caminho, que ia atrapalhar o sisteminha que ele tinha criado de dar certo com todo mundo. E de alguma maneira, é isso que está no cerne, assim, no coração da nossa crise de identidade. Porque de alguma maneira nós estamos muito preocupados em agradar as pessoas o tempo inteiro, em parecer alguma coisa para elas, que de fato a gente não é. De fato a gente não é. Paulo usa uma expressão no versículo 14 que eu acho muito interessante. Olha lá na sua Bíblia. Ele diz assim, quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Essa expressão eu acho ela muito bacana. Eles não estavam andando em conformidade ou de acordo com a verdade do Evangelho. Vamos traduzir o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, viver uma identidade para o outro, em que eu não me reconheço de fato diante de Deus como quem eu sou, é viver uma falsa experiência do Evangelho. É viver um falso Evangelho. É caminhar fora da trilha do verdadeiro Evangelho. E Paulo está dizendo isso para Pedro, cara. Percebe? Quando eu olho para isso, eu penso, cara, se um homem como Pedro, se um grande homem de Deus como o apóstolo Pedro, pôde errar, falhar e ter esse tipo de crise, por que não eu? Provavelmente eu também. Provavelmente você também. Porque às vezes, mesmo querendo agradar a Deus, mesmo querendo viver com o povo de Deus, a gente está muito preocupado com o outro. Lembra que eu falei que não dá para comparar a nossa juventude com nenhuma outra? Exatamente por isso. Porque se a gente ficar tentando agradar todo mundo, se a gente ficar tentando se espelhar em todo mundo, ser como todo mundo, nós nunca vamos ser nós mesmos. A juventude de pé, ela não pode ser uma cópia de nenhuma outra juventude. Porque ela é feita de nós que estamos aqui, dessa galera que compõe essa história. E é por isso que ela é tão única, ela é tão particular, ela é tão especial, mas ao mesmo tempo tão ordinária, percebe? Tão simples, porque é apenas uma juventude formada de quem nós somos e daquilo que nós precisamos ser diante de Deus. Então a gente não pode viver esse mundo de cópia o tempo inteiro, buscando o tempo inteiro nos espelharmos e sermos, e viver uma identidade para o outro, sem deixar de viver uma identidade para Deus. Agora, eu queria te ajudar a pensar o seguinte. No fundo, Pedro sabia que ele estava errado, não sabia? Eu tenho convicção de que sim. Pedro era um grande homem de Deus. Foi um apóstolo extraordinário, um líder dos apóstolos, um líder na igreja do Senhor Jesus, um homem que caminhou com Cristo durante tanto tempo. Eu não tenho dúvida de que Pedro sabia, no fundo, que aquilo estava errado e que ele deve ter recebido a repreensão do apóstolo Paulo de maneira muito pacífica no seu coração, de perceber que ele estava pisando na bola mesmo, que ele precisava mudar e confessar isso diante de Deus e transformar a sua vida. E eu também sei que eu e você
temos firme no nosso coração e a gente tem uma convicção ou uma certa clareza de que a gente não deveria viver uma identidade para os outros, não é? Eu acho que você tem essa ideia, como eu também tenho, de que a gente não pode querer o tempo inteiro agradar todo mundo. A gente sabe, mas por que é que a gente não consegue? Por que parece que o tempo inteiro a nossa identidade está meio que em crise? Deixa eu falar para vocês algumas coisas que me parecem ser umas pistas interessantes para a gente pensar nisso. A primeira delas é porque eu tenho a impressão de que a gente está deixando a nossa vida ser roteirizada. A nossa vida está sendo narrada por aquilo que a gente vê nesse mundo de espetáculos que é a mídia social. Vou repetir. A minha primeira hipótese é de que a gente está deixando a nossa vida ser narrada por tudo aquilo que a gente vê nas mídias. A gente está tão afetado por essas coisas, que essas coisas nos incomodam, que essas coisas nos afetam de alguma maneira. A gente está sempre em busca de alguma coisa nova, já percebeu? De alguma maneira, é como se a gente estivesse o tempo inteiro nesse mundo de espetáculos e nesse mundo de mídia, observando o outro. Olha isso, olha que interessante aquilo. Nossa, olha que coisa legal. Não apenas na nossa vida particular, até na nossa vida ministerial. Olha o que está acontecendo ali. Olha o que o pessoal fez lá. Olha essa referência. Olha esse culto. Olha essa programação. Olha essa galera. Olha essas pessoas. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. E a gente está o tempo inteiro tomado por tantas influências que talvez a gente não saiba filtrar isso. Será que esse mundo de tantas informações a gente está conseguindo filtrar as coisas? Eu estava conversando com alguns alunos meus no seminário um tempo atrás, eu disse para eles, cara, o grande problema do nosso tempo e dos próximos anos não será mais o acesso à informação, mas a capacidade de filtrar o quanto de informação a gente tem. Sei lá, imagina você, galera mais nova, vou começar a estudar para o Enem. Cara, tem um cursinho pronto para você estudar no Enem, na internet é de graça. É só você saber pesquisar. O problema é que você tem que saber pesquisar. Porque você vai encontrar muita porcaria, mas você vai encontrar muita coisa legal. Eu estou numa profissão X. Cara, você pode ter certeza que há muito conteúdo sobre a sua profissão na internet, gratuitamente. Você não precisa nem pagar nada. O problema é saber filtrar isso. Eu quero estudar música. Cara, tem trocentas coisas de música boa na internet para você. Você precisa saber filtrar. Como é que a gente filtra isso? Como é que a gente consegue lidar com tanto conteúdo? E parece que, de alguma maneira, isso também está no coração da nossa crise de identidade. Porque são tantas referências que a gente começa a se perguntar, mas quem somos nós? Quem somos nós? Percebe? Cara, lembra do Instagram que eu falei, daquela igreja, Trinity Church? Eu estava vendo os trabalhos de juventude deles e tal, e aí estava vendo umas fotos sobre o acampamento deles. Eu falei, cara, esses caras da gringa são muito loucos, né? Eles têm umas paradas que a gente não tem mesmo. Tipo, eles estavam no meio de uma floresta, sabe aquelas florestas gringas? A sensação de que floresta gringa é sempre diferente das nossas florestas, né? Parece sempre uma floresta mais chique. Embora eu tenha uma teoria sobre florestas gringas, especialmente europeias. A regra é, nunca entre numa floresta europeia. Porque todos os filmes que tem no Netflix, que tem floresta, alguém morre nessa floresta. Não entre para que não seja você. Essa é a minha teoria. Se você não morrer, você vai parar em outro planeta ou em outro tempo, tipo em Dark. Mas não vai dar certo se você for numa floresta. Então, é tipo regra, não entre em florestas de jeito nenhum. Mas sempre parecem mais legais. E eu estava vendo aquilo e falei assim, cara, imagina se a gente conseguisse ter um acampamento desse jeito. Isso é muito louco. Mas eu pensei, mas eles não têm um caso de tesouro como nós. Pensei. Estou brincando. Só estou dizendo o seguinte, gente, olha só. Não adianta a gente viver nesse mundo de comparações. É isso que eu estou querendo dizer para você. Porque cada um de nós é muito específico. Tem uns caras da gringa que tem a floresta gringa deles e que as pessoas somem, mas que no acampamento dá certo. E a gente tem a nossa, que não é gringa, que não é ninguém some, mas é a nossa. Ainda bem que ninguém some. Cada um, características diferentes. Segunda pista minha,
de que os nossos ritmos e as nossas práticas estão sendo moldados por um consumismo desenfreado nesse mundo de espetáculo. Deixa eu explicar essa parada, porque essa parada é muito séria. A gente é tão influenciado e temos sido tão influenciados por uma ideia de consumismo que nós não estamos apenas consumindo produtos físicos. A gente está consumindo também ideias, valores, narrativas, coisas que a gente tem que ler, que a gente tem que produzir, que a gente tem que ver o tempo inteiro. Cara, não sei se você já percebeu, mas os grandes streamers, eles estão abusando dessa característica da nossa geração. Alguns estudiosos têm mostrado o fato de que a nossa cultura é uma cultura que está se fragmentando tanto que nós passamos a gostar de coisas que são cada vez menores, os nossos produtos eles são cada vez menores, então a gente gosta não tanto de filmes, mas há uma certa preferência em nós por séries, porque os capítulos são menores e a gente consegue assistir um capítulo e parar ali e talvez continuar depois. Enquanto um filme é uma ideia que vem muito rápida, pronta, com início, meio e fim, normalmente, né, quando o filme presta, e acontece ali no espaço de 1h30, 2 horas e pouquinho, 3 talvez no máximo, e pum, acabou. Mas uma série não, ela te prende. Já percebeu isso? E já percebeu como as séries, elas vão cada vez mais se tornando séries longas, muito longas, com vários capítulos. E agora nem a temporada é entregue de uma vez, a temporada é dividida em duas. A parte A da temporada, a parte B da temporada. E aquilo vai te prendendo. E quando você termina uma sequência de capítulos, você fica meio que órfão, meio que com uma espécie de dependência, porque a sua série não está mais no ar. Até que então, essas grandes empresas começam a mandar teasers para você ter uma espécie de antevisão, um vislumbre, um gosto daquilo que está por vir. A gente já começa a sonhar com aquela temporada que vai vir, e você já começa a confabular e criar temporadas na sua cabeça. E se você for mais nerd, você vai para grupos de discussão sobre as teorias a respeito do teaser, sobre aquela temporada, que normalmente erra tudo, e a galera pega e vai com drone e grava com drone em cima dos locais que estão sendo produzidos os filmes, para poder tentar pegar alguma característica para poder saber o que vem nessa próxima temporada. Meio sombrio isso, né, cara? Meio louco isso. Mas é impressionante como isso te prende, não é? É porque nós estamos tão embebidos para essa ideia de consumismo, que a gente está consumindo até essas coisas. O tempo inteiro consumindo consumismo. Galera, agora preste atenção nisso. Eu tenho percebido que no meio da juventude existe até o que a gente poderia chamar de consumismo religioso. Já percebeu hoje como é difícil, por exemplo, para um pastor ser o único pastor de uma juventude? Ser o único pastor de uma igreja? Porque eu tenho que partir o pressuposto de que ao pastorear uma igreja, eu estou compartilhando o meu pastoreio com outros tantos pastores que eu não conheço. Mas que você acessa isso. Entenda o que eu estou dizendo. Não é para você sair da palestra assim, então quer dizer que eu não posso ouvir mais nada fora. Não é esse o discurso. O discurso é, será que de alguma maneira isso não tem se tornado um consumismo desenfreado em nós também? Em que a gente não consegue, às vezes, ter uma referência, um pastoreio, um direcionamento, uma liderança. A gente quer ter várias referências. A liderança da minha igreja disse X, mas eu não concordo. Então eu vou buscar a resposta Y, Z, A, Ômicron, sei lá, Delta. Eu vou caçar uma coisa diferente para poder eu não ter que concordar com isso aqui. Embora essa seja a minha liderança. Muito louco isso, né? E a gente vai ficando meio desenfreado, querendo consumir essas coisas todas. Isso tem tudo a ver com o que eu estava falando no início e que foi a abertura do Jordan para nós. O fato de que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não querer se comparar demais, porque senão a gente vai consumindo até mesmo produtos religiosos, até mesmo produtos cristãos. Gente, até mesmo coisa boa. Mas, cara, se você consome tudo de maneira desenfreada, isso pode se tornar uma glutonaria. Isso pode se tornar uma coisa que você não consegue mais filtrar. Você vai bebendo, lendo, curtindo, e vendo, e postando, e recolhendo, e compartilhando, e daí a pouco você não sabe nem o que você está fazendo mais. Você só vai, vamos embora. Aquele tanto de referência, tanto de coisa que me influencia. E aí talvez alguém te pergunte assim, mas qual é a sua igreja?
Ah, é aquela que eu reúno lá em tal lugar. Mas quem são seus amigos? Mas qual é o seu ministério? Mas qual é o seu papel nesse corpo? Percebe? E corre-se o grande risco, galera, de parte da nossa comunidade, parte da nossa igreja, parte da nossa juventude se tornar hiperativo em redes sociais, mas indiferentes com a igreja local. Olha que louco isso. Você tem toda uma vida ministerial em Instagram, mas você não ajuda em nada na igreja. Ninguém sabe quais são seus dons. Ninguém nunca viu seus dons, seus talentos serem usados no meio do corpo de Cristo. Porque aqui você é indiferente. Você entra e sai, mas lá fora tanta coisa. Não é estranho isso? Parece um senso de não pertencimento. De que eu tô, mas não tô. De que eu assisto, mas eu não faço parte. Percebe? Para a juventude IPE ser a juventude que ela precisa ser, ela precisa do seu engajamento também. Ela precisa da sua participação também, dos seus dons também, porque são os seus dons que vão moldar muita coisa aqui. São os seus dons que vão fazer com que muita coisa surja. A gente tem um ministério na nossa igreja que ele surgiu no meio da pandemia, que é a galera da mídia. Esse ministério literalmente ele surgiu no meio da pandemia. Antes da pandemia, basicamente esse ministério não existia. Há um tempo atrás, eu pedi a um dos irmãos da nossa igreja que gravasse um sermão meu. E a gente pegou esse vídeo, nem estava com o áudio da mesa, foi com o áudio da câmera mesmo, e a gente resolveu colocar esse vídeo no YouTube que tinha sido feito pela Juventude IPE. Não é à toa que o nosso YouTube até hoje, o e-mail dele é juventudeIPE@gmail. Porque foi feito pela nossa galera da juventude anos atrás, quando o Bibi e uma galera gravou um vídeo, vocês lembram, para um acampamento, como evangelizar, não sei o que lá. Era um vídeo mais sequelado de todos, e a gente gravou esse vídeo, e a gente colocou no ar, e como a gente precisava de um canal, a gente foi lá e criou um canal. E a gente fez o canal com o e-mail da juventude que a gente criou lá e tal, e fizemos o canal, e colocamos isso no ar. E até pouco tempo atrás, até antes da pandemia, esse canal basicamente tinha uns 2 videozinhos meus, convidando a galera para uma programação, e um vídeo de uma mensagem minha, mais nada. E aí a pandemia veio. E com a pandemia veio a necessidade de que a gente pudesse transmitir cultos, porque a igreja não podia se reunir presencial. E aí o problema se tornou uma demanda. E a demanda trouxe pessoas, e pessoas que tinham dons e características diferentes e habilidades diferentes. E com a necessidade veio o investimento, e veio o apoio do conselho, e veio o apoio da liderança da igreja, e veio o comprometimento de vários irmãos e irmãs. E de repente o que era uma iniciativa bem pequenininha começou a crescer, até se tornar uma coisa grande. A gente tinha um biombo bem feio ali atrás. Hoje é até bonitinho o nosso biombo. Né? As coisas vão mudando, as coisas vão surgindo. Agora, é muito legal olhar para um ministério como esse. Eu estou citando esse porque ele talvez seja o nosso filhinho mais novo. Surgiu agora, tem menos de 2 anos de idade. É como é que a igreja é feita de cada um de nós. Esse é que é o grande ponto. Mas se nós estivermos nesse ritmo frenético de consumismo, vivendo nesse mundo de espetáculo, consumindo tudo, mas não se engajando com nada, nós podemos acabar tornando a igreja uma espécie de não lugar. Um lugar em que a gente está e não está. Um lugar em que a gente pertence, mas não pertence. Isso é tipo das nossas culturas. Já percebeu que até na construção de alguns locais da nossa cultura são feitos para serem não lugares? Vou te dar 2 exemplos bem simples. Um deles, que é famosérrimo, são os aeroportos. Já entrou num grande aeroporto? Você tem a sensação de que aquele lugar está sempre de dia, está sempre maravilhoso, está sempre ligado, está tudo plugado, está tudo antenado, você perde até noção de hora. Mas o mais de todos, que todo mundo aqui conhece, são os shoppings. Não é fácil você passar horas e horas e horas num shopping sem saber exatamente que horas são. Se o seu celular acabar a bateria e você não tiver com um relógio, você pode chegar lá fora e perceber que está escuro e falar, sério que já está de noite? Nossa, eu não fazia ideia. Tem sempre uma musiquinha bem levinha dentro do shopping, não é? E uma iluminação quase perfeita assim, para sempre aquela sensação de dia.
E tudo muito bom, em um ar-condicionado que você consegue ficar razoavelmente bem vestido, sem transpirar, igual um louco. E aí você consegue habitar naquele ambiente durante muito tempo, especialmente se for um shopping bom. Se for o Big, não. Você já sabe logo qual exatamente é cada horário, cada momento. Né? Se for o Big, você já sabe a hora de ir embora. Vamos embora desse lugar, dessa galeria. Né? Dessa galeria. O nome do Big é o nome mais ordinário que existe. Né? Porque o pessoal chamou aquele shopping de Big. Isso é uma maldade, isso é uma hipocrisia. Né? Isso é uma cara de pau. Como é que é? Ele era Big, ele já foi Big um dia, né? Já foi Big um dia. É muito sem vergonha você chamar o Big de Big, né? É terrível. Tinha que ter um nome melhor para ele, mais adequado. Mas o Small ainda seria bondade, né? Teria que ser alguma coisa tipo End, alguma coisa assim. Ninguém riu dessa piada? End, fim, final. Não foi boa mesmo, não. Ponto 3, para a gente caminhar para o final. Então, primeira pista, porque a gente está tendo a nossa vida narrada pelas mídias. Segundo, porque os nossos ritmos estão sendo moldados por consumismo. Terceiro, porque a gente não tem tempo verdadeiro para estar com Deus. E por conta disso, a gente acaba não sendo moldado pelo Evangelho. Galera, deixa eu explicar uma coisa importante para você. Sabe por que a gente tem liturgia na igreja todo domingo? Sabe por que a gente tem liturgia na igreja todo domingo? Sabe ou não? Alguém sabe? Por que a gente tem liturgia? Por que a gente faz todo domingo igual ao culto? Ordem. Esse é um dos motivos, mas não é o principal. Rotina? Também. Quê? Porque a Bíblia tem. Verdade, mas alguém poderia dizer que poderia haver mudanças e tal, mas você tem razão. O que mais? A gente tem liturgia, galera, porque liturgia é formativa. A ideia de você chegar num domingo, todo domingo na sua igreja, e o culto sempre começa com uma oração de invocação. A gente sempre pede a Deus para estar no nosso meio. Depois de pedir a Deus para estar no nosso meio, a gente lê a palavra de Deus, porque a gente vem e tem encontro com Deus vivo. Então a gente pede para Ele falar ao nosso coração e a gente ouve a voz dele com uma leitura. Essa leitura, frequentemente, ela é participativa. Sabe por que a gente faz leitura responsiva? Não é porque é bonitinho, tá? A gente faz leitura responsiva para você participar do culto. Não participa do culto só quem vem aqui na frente, gente. Todo mundo participa, porque quando a gente vai cantar, todo mundo canta. Quando a gente faz leitura responsiva, todo mundo lê junto. Isso é o culto participativo. Depois que a gente lê a palavra de Deus e ouve Deus falando no nosso coração, na primeira leitura, a gente confessa os nossos pecados diante de Deus. E por que a gente confessa os nossos pecados diante de Deus? Porque a gente sabe e a gente precisa ser treinado na consciência de que todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a gente só pode se aproximar de Deus por causa do perdão que há em Jesus. Então a gente confessa. E a gente lê um texto de confissão e um texto sobre a graça de Deus que vem sobre nós. E depois que a gente clama a presença de Deus, que a gente confessa o nosso pecado, então a gente adora esse Deus Salvador, esse Deus que nos deu vida. E a gente canta. E esse canto, ele é comunitário. Todo mundo é chamado para cantar. Todo mundo pode levantar a voz e cantar. Brandinho, você foi além do alcance agora, viu? Você foi gigantesca. Brilhou. E a gente canta, e todo mundo canta junto, e todo mundo eleva a voz. Então você não participa do culto, não é quando você vem dar uma participação aqui na frente, eu posso cantar hoje? Não, você já está cantando. Você está cantando aí e aqui, não faz diferença. Aqui não é melhor do que aí, é tudo o mesmo lugar. E estamos cantando juntos ao Senhor. E depois que a gente adora e canta ao Senhor, o que a gente faz? A gente ouve a palavra dele, a gente submete a nossa mente à palavra de Deus. Então a gente faz silêncio e durante um tempo a gente ouve a proclamação da palavra falar ao nosso coração. E depois que a gente ouve a palavra, a gente ora ao Senhor de novo, a gente canta frequentemente um cântico final para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele falou no nosso coração. Então a gente recebe a bênção de Deus como que pedindo ao Senhor que a graça, o amor e a comunhão dele estejam conosco todos os outros dias. E então a gente vai embora, depois de nos abraçarmos, conversarmos, refletirmos, cumprimentarmos uns aos outros e vivemos essa vida de comunidade. Sabe por que normalmente a gente faz os nossos cultos com o máximo de luz que a gente pode? Porque o culto não é sobre você, não é sobre sua experiência. A gente não apaga a luz para você sentir só você. Isso é muito típico de um ambiente de cinema, por exemplo. No cinema, você não quer conversar com ninguém.
No cinema você não quer saber se o cara está comendo Big Mac ou se está comendo pipoca. Quero ver o filme. Então eu apago todas as luzes porque os meus olhos se voltam só lá para frente. Mas no culto isso não é verdade. Porque o mais importante do culto não é o que está aqui na frente. O mais importante do culto é o que está aqui, ó. É o seu irmão que está do seu lado. Porque o culto não é seu, o culto é nosso. O culto é sobre nós, não é sobre você, não é só sobre sua experiência. O culto não é feito para você sair daqui falando assim, cara, hoje Deus falou comigo. Não importa se Deus falou comigo ou com você. O importante é Deus você falar conosco. Talvez nesse culto você não tenha sido tão edificado no sentido de, nossa, eu saí daqui hoje refletindo trilhões de coisas. Você talvez não tenha saído, mas o cara que está do seu lado saiu. E o outro saiu, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E isso é que é importante, porque cada domingo nós somos formados. E liturgia é formativa. Sabe por que ela é repetitiva toda semana? Para ver se a gente aprende a fazer isso no resto dos dias. A ideia é que na segunda-feira você possa fazer a mesma coisa. Você possa invocar a presença de Deus sobre sua vida. Você possa confessar os seus pecados diante do Senhor. Você possa adorá-lo com a sua voz, com o seu canto, com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua profissão. Você possa parar um tempo do seu dia, pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia e meditar naquela palavra. Você possa viver o amor de Deus, possa viver a graça do Senhor Jesus, possa viver a comunhão do Espírito Santo no seu dia a dia. Liturgia é formativo. Sabe por quê, gente? Se você não tiver uma liturgia que te leva para Deus, você vai ter uma liturgia que te leva para outro lugar. Não se engane, todo mundo aqui tem uma liturgia. A pergunta é, qual é a sua? Qual que é a sua liturgia? Você quer que eu te ajude a identificar qual é a sua liturgia? Basta você fazer uma pergunta. Qual é a primeira coisa que você faz quando você se levanta? De manhã, quando você acorda. A primeira coisa que você faz, exatamente quando você se levanta, revela um dos amores mais gigantescos do seu coração. É a primeira coisa que você pensa quando o seu dia começa. Eu estou para arriscar que boa parte das pessoas que estão nesse lugar começa o seu dia com o celular na mão. É porque talvez ele esteja sendo mais seu Deus do que Jesus. É chocante isso, mas é verdade, não é? Você precisa levantar e precisa saber como é que ele está. Será que meu celular dormiu bem hoje? Será que ele está em paz? Será que o Instagram sobreviveu sem mim? O mundo precisa de mim, Deus. Eu preciso fazer um alô para o meu Instagram. É mais ou menos assim que a gente faz. É terrível, mas é assim que a gente faz. Eu fiz uma pergunta num texto que eu escrevi no meu Instagram essa semana, e a pergunta é... Eu ouvi essa pergunta numa palestra muito legal, não me lembro exatamente de uma palestra, mas foi uma palestra do Labri, e eu repliquei essa pergunta num texto meu. E a pergunta é, traduzindo do meu jeito, se alguém fosse passar uma semana na sua casa, se a pessoa chegasse amanhã de viagem, e fosse um amigão seu, mas não cristão, não conhece Jesus, não segue Jesus, e essa pessoa fosse passar de amanhã até o próximo domingo na sua casa, se essa pessoa olhasse só para as suas rotinas, o que é que as suas rotinas diriam para essa pessoa sobre quem você crê? Só as suas rotinas. Você faz quando você acorda, durante o dia, quando você levanta. Não é preocupante isso? Uma das coisas que normalmente não entra em mala de viagem de boa parte dos crentes chama-se Bíblia. Eu costumo falar lá em casa que é mais fácil esquecer um dos meninos do que esquecer minha Bíblia. Mas eu nunca esqueci os meninos não, viu gente? Cadê o Samuel? Ah, tá aqui. Era uma piadinha, você entendeu, você entendeu. Ele está dormindo ali. Então, para a gente terminar, acabei. Como é que a gente sai desse buraco, então, de uma crise de identidade? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa meditar é a própria resposta que Paulo dá para Pedro no restante desse texto. E há uma das coisas que Paulo fala que se tornou um versículo emblemático daqueles que a gente até memoriza. É o que Paulo diz lá no versículo 20. Paulo vira para Pedro e, de modo geral, Paulo diz assim para Pedro: Pedro, você sabe, Pedro, que viver pela lei não justifica ninguém, Pedro.
Você sabe que essa ideia da gente criticar os gentios porque eles não seguem a lei, isso não faz de nós melhores. Porque pela lei ninguém pode ser salvo, Pedro. E Pedro, você sabe disso. Você sabe que pelas obras da lei não dá, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser justificado. Nós somos justificados por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por nós, Paulo. Então, no final das contas, não importa se é judeu ou se é grego, se tem circuncisão ou se não tem. Importa é Cristo. Cristo é a nossa salvação. E então no versículo 20, Paulo fala aquele versículo emblemático que talvez muitos aqui saibam de cor. Quando ele diz, olha, agora pois já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a grande solução para a gente sair desse buraco de crise de identidade é a gente entender que no final das contas a nossa identidade, nós cantamos isso aqui, a nossa identidade tem a ver com aquilo que Deus diz que eu sou. E a gente pode sair desse buraco de querer uma identidade para o outro e entender que a nossa identidade está em Deus. Se existe um outro na nossa identidade, esse outro só pode ser o próprio Deus. Esse outro só pode ser o próprio Senhor. Aquilo que nós somos nele, aquilo que ele diz que nós somos. E a gente não precisa ficar querendo reinventar a vida, querendo fazer curso na internet para poder ressignificar a nossa vida, mudar a sua vida em um ano, mudar sua vida 10 anos em um ano, 20 anos em meio ano, sei lá quantas mudanças você vai fazer, ressignificar, transbordar, ou blá, 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 ou qualquer outra dessas coisas. Mas a gente precisa se reconhecer em Cristo. Olhar para aquilo que Deus diz que nós somos, e a gente acreditar nisso de verdade, e a gente viver isso de verdade. Se Deus diz que eu sou salvo, de que eu sou escolhido nele, de que eu estou sendo transformado pela graça de Deus, então isso é o que eu sou. E aceitar essas contingências, essas características nossas, essas nossas fragilidades, entender que Deus está agindo em nós, está moldando o nosso coração, e é isso que nós somos. Nem muito melhores, nem muito piores, mas só aquilo que Deus está fazendo. Pense coletivamente, que é o nosso tema de hoje. Pense a nossa identidade como juventude. O importante não é quem nós somos comparado com A ou com B. É quem nós somos diante de Deus. O importante não é a nossa juventude comparado com a juventude da igreja tal, ou da igreja tal, ou da igreja tal. O importante é aquilo que Deus está fazendo em nós, aqui e agora. É aquilo que Deus está moldando na nossa história, aqui e agora. Na nossa caminhada, na minha vida, na sua vida. Porque é nesse lugar que a gente pertence, é que Deus está moldando o nosso coração. Galera, eu queria muito te fazer pensar sobre isso, sobre identidade, mas sobre identidade como pertencimento. Cara, se você, em especial, eu falo para a galera que já é membro dessa igreja, se você não é membro, guarde essa palavra no seu coração também, que talvez seja um motivo para você tomar essa decisão hoje. Esse é o lugar onde Deus te plantou. E se Deus te plantou aqui, não é porque aqui é a mais isso, mais aquilo outro. Não, é porque o lugar onde Deus quer usar você. Deus quer moldar você, Deus quer transformar você. Esse é o grande ponto. E a nossa identidade, ela é reconhecida e descoberta exatamente assim. A gente precisa entender então que a nossa identidade está em Cristo. Em segundo e último lugar, para a gente terminar. Se eu disse que a gente está vivendo ritmos muito moldados pelo consumismo do nosso tempo, cada vez mais a gente precisa de ritmos que nos aproximem de Deus. Cara, eu queria muito que você pensasse na sua rotina. Eu queria muito que você pensasse sobre a sua vida. Eu queria muito que você pensasse no culto como formação. Que você pensasse no que você faz todos os dias da sua vida. Eu queria muito que você pensasse naquilo que você vai fazer hoje quando você chegar em casa. E se você não for dormir cedo hoje, se você pensasse muito o que você vai fazer até o início da madrugada, o que é que ocupa o seu tempo? O que é que ocupa a sua vida? Porque talvez você esteja sendo mais moldado por uma mentalidade de consumo desse mundo do que pelo Evangelho de Jesus. E às vezes a gente entende que Deus não falou com a gente. Às vezes a gente percebe que Deus não está agindo no nosso coração. Às vezes a gente sente que a igreja está fria, que as pessoas estão frias. Cara, você já parou para pensar que talvez o grande problema da frieza que você está enxergando no mundo, nos outros, na igreja, seja no seu coração? Talvez a frieza seja sua. Porque você chega tão frio, mas tão frio,
que não dá para te esquentar com pouco tempo. Com 2 horas de culto não dá, filho. Quando você começa a subir um grauzinho, o culto já acabou. Você chegou gelado demais. Você tinha que ter vindo pelo menos num banho-maria. Ele já quebrava um galho nosso. Não dá. Frio, muito desconectado. Sua mente chega tão entulhada. Às vezes vem para uma conexão como esse, mas sua cabeça está tão desplugada de Deus falar ao seu coração, que você sai e fala, essa conexão paia. Isso é porque seu coração talvez seja duro demais para ouvir Deus falar no seu coração. Para achar gosto na palavra de Deus. Percebe? Tome cuidado, cara, para você não gastar mais tempo criando um cenário para tirar a foto da sua devocional do que com a devocional. Senão a gente está querendo criar uma identidade para o outro e não uma identidade para Deus. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa moldar o nosso coração. Você que está nos visitando, queria muito, muito te encorajar. Se você está desejoso no seu coração de ficar aqui e fazer parte dessa galera, que você se enraizasse aqui. Eu queria muito também encorajar você que já é membro da nossa juventude, já é membro da IPE. Você precisa encontrar seu lugar. Se você não tem, você precisa encontrar seu lugar. E quando eu falo sobre encontrar seu lugar, não estou falando sobre você ter um cargo não, tá? Esquece esse negócio de cargo. Você pode ter cargo, pode não ter, isso é de menos. Mas é encontrar seu lugar no sentido de que eu afirmo a você que os seus dons e os talentos e capacitações que Deus te deu têm lugar na vida dessa igreja. Tem lugar na vida dessa juventude. Essa juventude será diferente quando você começar a fazer parte dela. De verdade. Quando você não apenas assistir a uma programação, mas você fazer parte dela. Porque seus dons e talentos são fruto da multigraça de Deus derramada sobre nós. Tem coisas que você tem da parte de Deus, que Deus derramou sobre você, que Deus te capacitou, que eu não tenho. Muitos aqui não têm. Você precisa fazer parte. Você precisa se engajar. Você precisa incorporar nessa família que é a IPE, nessa família que é a Juventude IPE. Vamos orar? Ora pela nossa juventude. Queria te chamar a fazer uma oração, não individual agora, mas chamar a fazer uma oração coletiva. Você orar, não por você especificamente, mas você orar por nós. Deus, abençoe a nossa galera. Abençoe a nossa juventude. Abençoe a galera que está chegando. Abençoe a galera que está saindo do ministério infantil e chegando nos adolescentes. Olha que legal. Abençoe a galera que está saindo dos adolescentes e entrando na mocidade. Ore por isso, ore pela galera. Ore por nós. Ore para que Deus nos dê direção, para que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Galera do louvorzão, faz mais um som para nós aí. Pode chegar então. Vamos orar, galera. Deus, nós clamamos ao Senhor pela nossa galera agora, pela nossa juventude. Pedindo ao Senhor, ó Deus, que não haja no nosso coração nenhum desejo da gente viver se comparando. A gente ficar olhando para lá, para cá, buscando referências simplesmente para a gente dizer, ali é melhor, ou ali é pior, aqui nós somos mais, ali nós somos piores, a gente precisa melhorar nisso ou naquilo outro. Não. Que o nosso olhar seja um olhar de graça, de ver o que o Senhor está fazendo em outros locais e dizer, uau, que Deus maravilhoso, que faz coisas extraordinárias e a gente pode ver e contemplar e se alegrar com aquilo, aprender quando for necessário, mas que a gente reconheça a nossa identidade, onde o Senhor nos plantou, e que essa crise de identidade seja vencida primeiro no nosso coração, mas também em toda a nossa galera, Deus, para que a gente não viva por aí sem direcionamento espiritual sobre quem nós somos, sobre a igreja que o Senhor nos plantou para ser, para servir, para atuar, mas que a gente possa reconhecer, ó Deus, que é aqui, no meio dessa galera, no meio dessa juventude, que o Senhor nos chamou para ser, para estarmos, para servirmos. Se tem alguém nos visitando nessa noite de outras igrejas, que essa palavra também sirva a cada coração, que ele ou ela se sinta parte onde foram plantados pelo Senhor, para que a gente possa ser bênção, Deus. Não apenas às vezes queremos ser abençoados, mas sermos bênção também na vida de outras pessoas. Ó Deus, nos faça enxergar o lugar onde o Senhor nos colocou, como lugar de bênção, como lugar de direção do Senhor, o lugar que será transformado, será melhor, porque a gente está aqui, porque a gente faz parte dessa comunidade.
E que essa igreja, Deus, possa crescer e florescer à medida que nós colocamos nossos dons a serviço do Senhor. E fazemos desse lugar um lugar de louvor, de glória ao Senhor. E fazemos dessa igreja um QG do reino do Senhor. Um lugar de missões, um lugar de adoração, um lugar de vida com o Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, a tua graça sobre nossa galera. Que 2022 seja um ano da gente avançar como juventude de pé. Em maturidade, em crescimento, mente e coração, toda a nossa vida voltada para o Senhor e para a glória do Senhor. Nós pedimos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bora ficar de pé? Vamos terminar juntos cantando essa última canção, louvando ao Senhor. E depois nós nos despedimos aqui nessa noite. Vamos lá.